Olá, tudo bem com você? Vamos começar com a nossa saudação matemática. Pi. Eu sou Alex Duarte e nós vamos continuar no nosso tema de Geometria Analítica, a equação da reta, parte 2. O que foi visto antes? A equação reduzida da reta, a equação geral da reta. Mas não são as únicas. Vamos relembrar o conceito de geometria analítica primeiro. O que ela faz? Ela representa os objetos de uma nova maneira. Na geometria plana você estava acostumado só com o desenho do objeto. Agora o objeto está localizado através de coordenadas. E agora o objeto ou tem coordenadas, como é o ponto, ou tem uma equação, é o caso da reta, do círculo. Então agora nós referenciamos o objeto em dois mundos ao mesmo tempo, o mundo geométrico e o mundo algébrico, que é representado pelas equações ou pelas coordenadas dos objetos. É uma representação dupla. Tudo que acontece em um, acontece no outro, e vice-versa. E nós vimos que uma reta é representada por uma equação, por exemplo, desta forma. Aqui, a equação reduzida, na qual y está isolado, a reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 5, e B, 2, 14, dois pontos distintos, é a reta de equação y igual a 3x mais 8. Bom, a forma geral é y igual a ax mais b, que é a equação do primeiro grau. Por que equação do primeiro grau? Porque as variáveis, tanto x como y, comparecem elevado ao grau 1. Talvez você se lembre que se tiver um grau 2, y igual a ax2 mais bx mais c, por exemplo, não é uma reta, é uma parábola. Então, no caso da reta, o y tem que estar elevado a 1, o x também tem que estar elevado a 1, e além disso, só pode haver coeficientes para o y e para o x, e mais um número separado. Não pode ter potência 2, potência 3, muito menos raiz, logaritmo, seno, nada disso. Então, equação do primeiro grau, y igual a ax mais b de maneira geral. Na equação reduzida, o número que acompanha o x, o a, que no exemplo é o número 3, é chamado de coeficiente angular ou inclinação da reta. Pessoas, esse número tem a ver exatamente com o fato da reta estar mais inclinada ou menos inclinada, ou mesmo não ter inclinação, inclinação zero, uma reta horizontal, que coincide com o nosso conceito do dia a dia. Eu moro numa rua muito inclinada, eu moro numa rua pouco inclinada, eu moro numa rua horizontal, ou seja, sem inclinação, sendo que a rua pode subir ou descer. Já o b, que no exemplo é representado pelo 8, é chamado coeficiente linear ou intercepto y. O número b, ele tem a ver com a reta estar mais para cima ou mais para baixo, entre aspas. Bom, dito isso, o número b, que é o 8, ele pode ser visualizado diretamente. Por que ele chama intercepto y? Porque ele dizem que a altura que a reta intercepta o eixo y. No exemplo, y igual a 3x mais 8, este 8 aqui está visível aqui, ó, na interseção da reta R com o eixo das ordenadas, com o eixo y. O 8 é exatamente o número que aparece aqui, ele marca a altura da reta. Então, se este número for positivo, quer dizer que a reta corta o eixo y para cima do eixo x. Se for negativo, ela vai cortar para baixo, assim, ó. E se for zero, ou seja, se ele não estiver escrito aqui, significa que a reta corta o eixo y exatamente na origem do sistema. Então, b positivo, b negativo e b igual a zero. E aí vem a pergunta que não quer calar. Mas e o 3? Onde que o 3 aparece no desenho da reta, na visão geométrica? Bom, o número 3 ele é chamado de inclinação porque ele é uma proporção. Y igual a 3x mais 8. A inclinação 3 representa para nós o seguinte: cada vez nesta reta que você se desloca de um ponto para outro, se desloca uma unidade para a direita na horizontal, a reta se desloca 3 unidades para cima. Então, aqui, no exemplo aqui, nós andamos do 0 para o 1.
Nós saímos desse ponto com x igual a 0 para esse ponto com x igual a 1. O que aconteceu com o y? O y subiu 3 unidades nesse caso aqui, de 8 para 11. É uma proporção. Então, por exemplo, talvez vocês já tenham visto que tem uma lei municipal que diz que a inclinação máxima de uma rampa de cadeirante é 8,33%. O que significa isso? 8,33%, 8,33 sobre 100. Significa que a proporção da rampa é a seguinte: cada vez que você tiver um deslocamento horizontal de 100 metros, essa rampa do cadeirante ela pode se erguer no máximo 8,33, ou seja, 8 metros e 33 centímetros, não mais do que isso, para que ele possa subir com um esforço adequado. Uma outra maneira de ver na figura, o número 3, é a seguinte maneira. Esta proporção, se você se lembrar de trigonometria, pode ser obtida assim. Vamos chamar de θ o ângulo que a reta faz com a horizontal. Aqui eu escolhi como horizontal o próprio eixo x para facilitar. Com essa referência, este lado oposto ao ângulo é o cateto oposto, neste triângulo retângulo. E este lado que está sobre o eixo é o cateto adjacente. A proporção que nós estamos usando é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no exemplo vai dar 3 para 1. Então, talvez vocês se lembrem que cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo. Então, coeficiente angular igual a 3 ou inclinação igual a 3 significa que a tangente do ângulo θ, que a reta faz com a horizontal, é igual a 3. Vocês podem falar, mas Alex, no desenho não está aparecendo que aqui é 3 vezes maior do que aqui. Pessoas, é porque o desenho está em escala, né? Então, a escala aqui do eixo horizontal não está na mesma escala do eixo vertical, para facilitar a representação. Se este desenho estivesse na escala 1 para 1, nós veríamos que este segmento seria exatamente 3 vezes maior do que o outro, ok? Bom, e aí nós temos as seguintes propriedades. Y igual a ax mais b. Alguns autores chamam também a inclinação pela letra m, mx mais b. Quando a inclinação é positiva, nós temos uma reta ascendente, crescente. Quando a inclinação é negativa, nós temos uma reta descendente, decrescente. Pessoas, isso aqui o referencial é da esquerda para a direita, tá? No mundo inteiro. Então, da esquerda para a direita, esta reta sobe, inclinação positiva. Da esquerda para a direita, esta reta desce, inclinação negativa. Esta reta não sobe nem desce. Então, é uma reta horizontal. Então, se ela não sobe nem desce, a inclinação é 0. Se for uma reta vertical, ou seja, uma parede, não se define inclinação para esta reta. Por quê? Porque uma reta vertical não tem uma equação que possa ser colocada nesta forma. Se a reta for vertical, a equação de uma reta vertical é x igual a constante. Portanto, na equação dessa reta vertical, não comparece a letra A ou a letra M. Vamos rever rapidamente? Reta sobe, inclinação positiva, sempre olhando da esquerda para a direita. Reta desce, inclinação negativa. Horizontal, inclinação 0. Vertical, não possui inclinação. Bom, e aí vem a pergunta que não quer calar também. A gente sabia, usando o determinante, achar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Mas agora, e se a pergunta for feita da seguinte maneira? Em vez de serem dados 2 pontos, é dado um ponto, por exemplo, o ponto A, e a inclinação da reta. A pergunta ficou assim: qual a equação da reta que passa pelo ponto A com inclinação igual a 3? Então, notem, dados 2 pontos distintos no plano, só existe uma reta que passa por esses 2 pontos. Mas também é verdade que, fixado um ponto e fixada uma inclinação, só existe uma reta que passa por este ponto com esta inclinação que foi dada. Então, assim como esta figura
esses dois pontos determinam uma única reta, um ponto e uma inclinação também determinam uma única reta. Só que agora a gente ainda não sabe como que resolve isto, porque nós não temos o outro ponto para substituir naquela forma de fazer. Bom, então alguém percebeu o seguinte, alguém desenhou os dois pontos aqui. Nessa figura, P0 é o ponto dado, é um ponto fixo. Ele tem abscissa x0 e ordenada y0, então ele está fixo. É o que faz o papel do nosso ponto A. E o ponto P é um ponto genérico da reta. Ele tem abscissa x e ordenada y. Bom, então como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a tangente de novo. Nós vamos construir aqui um triângulo retângulo, com um lado paralelo ao eixo x e o outro lado paralelo ao eixo y. Quer dizer que a inclinação desta reta vai ser a tangente deste ângulo. Pessoas aqui, eu tirei essa figura do PET. No PET, o ângulo está sendo chamado de alfa, tanto faz. Alguns autores chamam de θ, outros chamam de alfa. E a tangente do ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Neste caso, o cateto oposto é o tamanho deste lado. Mas, se aqui é y e aqui é y0, o tamanho deste lado é a diferença, y menos y0. Por exemplo, se fosse 10 e 7, esse tamanho seria 3. Da mesma forma que na horizontal, esse tamanho é a abscissa maior menos a abscissa menor, x menos x0. Por exemplo, se fosse 2 o x0 e 5 o x, a diferença seria 3. Então, ficou cateto oposto, y menos y0, sobre cateto adjacente, x menos x0. M é a tangente de alfa, que é a inclinação. Aí, o que foi feito? Este x menos x0, que está no denominador, passou para lá multiplicando m. Então, ficou assim, y menos y0, que é o numerador, igual, olha só o produto aqui, m vezes x menos x0. Então, nós temos agora uma nova forma da equação da reta, conhecida como forma ponto-inclinação, exatamente porque usa informação de um ponto e a inclinação, às vezes também com outros nomes, às vezes também chamada de equação fundamental da reta. Então, voltando na nossa situação, nós temos um ponto e a inclinação. Aquela equação, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, está aqui. Como o nosso ponto é o ponto A e não P0, eu vou tomar a liberdade de, em vez de chamar de x0 e y0, chamar de xa e ya, para ficar mais natural, ok? E nós podemos agora substituir os valores. O ya vale 5, o m que foi dado vale 3 e o xa vale menos 1. Então, ficou y menos ya, y menos 5, igual o m que vale 3 e o x menos 1. Bom, aí não teve jeito, né? Ficou menos aqui. Só que x menos 1 vai ser x mais 1. Então, esta equação é a equação ainda da mesma reta, só que agora na forma ponto-inclinação. Bom, se a gente decidir fazer aqui uma distribuição, né, vulgo chuveirinho, y menos 5 igual a 3, que multiplica x mais 1, vai ficar assim, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3. Y menos 5 igual a 3 vezes x mais 3. Reparem que tudo continua sendo uma equação do primeiro grau, só muda o formato dessa equação. Passando o menos 5 para lá, ficou y igual a 3x mais 3 mais 5, trocando o sinal entre aspas. Então, ficou 3 mais 5, y igual a 3x mais 8, que é a equação reduzida dessa reta que a gente já tinha visto na outra aula. Só para mostrar para vocês, pessoas, a coerência da matemática. Tudo tem que ser coerente. Mudou o formato, mas a equação é da mesma reta. E essas equações são intercambiáveis entre si. Se ainda nós voltarmos tudo para o lado esquerdo, vai ficar 3x passa para lá, menos 3x. 8 passa para lá, menos 8. Tudo igual a zero.
y menos 3x menos 8 igual a zero. Bom, vamos usar o esquema de colocar numa ordem pré-definida. Primeiro o x, depois o y e depois o número. E nesse caso, para o coeficiente do x não ficar negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Trocando o sinal, menos 3x, e trocando a posição também, né? Ficou mais 3x. O y, trocando o sinal, ficou menos y. E o menos 8, trocando o sinal, ficou mais 8. Então, 3x menos y mais 8 igual a zero é, de novo, a equação geral da reta que a gente já tinha visto. Então, para esta reta, nós já tínhamos visto a equação geral e a equação reduzida. E hoje nós vimos como se obtém a equação na forma ponto-inclinação. É claro que isso aqui não era necessário. Estou fazendo isso para mostrar para vocês que é tudo coerente. São equações da mesma reta. Bom, este valor onde a reta intercepta o eixo x é conhecido como raiz, que é bastante importante. Só que nesse ponto aqui, o que acontece? Como ele está em cima do eixo x, o y dele é zero. Então, para achar esse ponto, nós pegamos uma das equações da reta, no exemplo, a equação reduzida, e trocamos por zero. E agora, o que nós podemos fazer? Isolar o x. 0 igual a 3x mais 8 é o mesmo que 3x mais 8 igual a zero. O 8 passa negativo, 3x igual a menos 8. O 3 passa dividindo, então x igual a menos 8 terços, que é menos 2,666, etc., uma dízima periódica. Se vocês olharem na figura, pessoas, vocês vão ver que realmente esse ponto, né, dá para sentir que a coordenada dele, x, é menos 2,666, ok? No caso geral, né, com letras agora, y igual a x mais b, para achar a raiz nós faríamos a mesma coisa. Trocaríamos o y por zero, zero igual a x mais b. Se zero é igual a x mais b é o mesmo que ler na outra ordem, ax mais b igual a zero. O b passa para lá trocando o sinal, fica menos b. O a passa dividindo, o x é igual a menos b sobre a. Então, talvez vocês já tenham visto essa fórmula da raiz da equação do primeiro grau, x igual a menos b sobre a, que nós fizemos no nosso caso particular e deu menos 8 terços. É claro que isso aqui só vai fazer sentido quando a for diferente de zero, porque não é possível dividir por zero, ok? Muito bem. Então, qual a equação da reta que passa pelos pontos A e B? Né? Última coisa importante para dizer que a inclinação também pode ser vista como ΔY por ΔX, variação do y pela variação do x, ok? A ordem dos pontos não importa. Tomando o ponto A como inicial e o B como final, e substituindo nesse conceito, fica final menos inicial sobre final menos inicial. O importante aqui é manter o y em cima e o x embaixo. E fazendo esta conta, nós vamos chegar no mesmo resultado, m igual a 3, mostrando que está tudo coerente. Ok? Lembrem-se da rampa lá. A inclinação é a variação do y dividida pela variação do x, ou seja, é uma proporção. Ok? Bom, muito obrigado e até a próxima aula.